Como é que vocês entraram nessa line do Valorant em contato com a Liquid, inclusive? Cara, tornar a história bem curta, assim, digamos assim, eu tô como profissional, assim, de Valorant no final de 2020, se eu não me engano, eu tive a minha primeira experiência no Tier 3. Logo em sequência eu recebi um convite para atuar na In-Gaming, que ela tinha disputado o First Strike, que foi o primeiro evento em LAN. Não tiveram um desempenho muito bom. E eu recebi um convite, então a minha primeira equipe foi do misto mesmo, que foi essa A3P no Tier 3, depois logo em sequência foi In-Game. Eu fiquei, se eu não me engano, até julho de 2021 com eles, e daí depois eu recebi a proposta das meninas na Game Wonders Purple, e daí eu assumi ela, se eu não me engano, 16 de agosto, alguma coisa assim. Aí desde agosto eu estou com as meninas. De 21 a 22 isso? De 21. De 21. Então você tá com a Dyke e com a Bastarda desde a época agosto de 21. Eu peguei o último, elas são, igual elas falaram, elas ganharam 5, eu ganhei 4. Ah, tem então, um a menos. Isso, eu não participei do primeiríssimo delas, então eu tô desde final de 2021 com elas, mais ou menos. E você, Camila, sua primeira experiência com Inclusivo foi agora na Liquid ou você já teve um passado com Inclusivo também? Então, eu não vou lembrar muito de datas, assim, mas foi um pouco no começo do jogo. Eu acabei chegando a treinar um time de fora. E nesse time de fora, eles tinham 3 lines. Inclusive, tinha a principal, tinha uma Academy e tinha uma line inclusive que estava surgindo, né? Uhum. Inclusive, ela veio depois dos times do BR, que os times do Brasil já tinham muito mais times do Inclusivo. Então, eu acabei, por um tempo, acho que foi um período de mais ou menos 2 meses, acabando ajudando elas ali em um horário que eu tinha disponível para poder entender um pouco mais como que era também, né? Que também, para mim, era uma coisa muito nova. Então, acho que esse foi meu primeiro contato, na real. E depois, eu acabei vindo treinar um time misto, né? Que foi, inclusive, Ele foi assumir o meu lugar. Eu saí e daí ele assumiu os meninos com quem eu tava depois que eu saí. E aí, hoje, acabei recebendo, inclusive, o próprio convite de palestra também pro pessoal da Liquid para poder atuar junto com as meninas. E desde então, tô desde o ano passado. Então, elas têm 5, eu tô com 3 também. Copando. Antes da próxima pergunta aqui, ó, a Dyke mandou mais um superchat aqui, mandou: minhas princesas, caminho e palestra pra vocês. Cara, e justamente, qual é a grande diferença, então? Já que vocês viveram os dois cenários, o misto e o inclusivo, vocês sentem que tem uma diferença? Ou é tudo a mesma coisa? Ou tirando a questão de, tipo, abrangência, aonde chegou, nível, vocês veem uma diferença mais gritante, que é mais fácil de identificar? Pra ser bem sincero, não. Assim, depois do tempo que eu tive ali no inclusivo, como eu tive um pouco de experiência no misto, o que eu posso dizer, assim, que mais me incomodou, na verdade, não são as pessoas de fato, mas sim o jeito que era organizado as coisas. Aí, momento para hablar, sei lá... pós jogos do VCB no misto, sempre tinha uma coletiva de imprensa, sempre tinha uma organização antes, muito mais bem definido do que era no inclusivo. Tá. Então eu sentia que nessa parte estrutural, organizacional, eu sentia alguma diferença. O tratamento com o calendário, parece que o calendário, inclusive, sempre era meio rushado, o planejamento era solto do nada, tipo assim, não sabemos quando vai ter data. Aí semana que vem, então, agora vai ser, daqui 2 semanas você tem o campeonato. É tipo... Eu sentia que nessa parte de planejamento organizacional, assim, era bem diferente, era o que me incomodava mais, mas em torno de pessoas, trabalho, assim, especificamente, eu nunca senti uma diferença grande, não. Pra mim, são pessoas e pessoas, assim, não difere muito entre gênero ou forma, como é. Pra mim, era só mais essa parte organizacional, logístico e tal, o jeito que era estruturado o cenário me incomodava bastante no começo. Uhum. E você, Camila, como é que você vê isso? Eu acho que é muito o que o palestra falou, né? Essa questão de, tipo, como é estruturado toda a questão do calendário, tipo, é uma coisa muito complicada. Fala um pouquinho mais perto do perdão. Tipo, como é estruturado um pouco o calendário, tipo, formatos, sempre, tipo, era muito jogado, né? Inclusive, esse ano melhorou até bastante. E acho que era muito sobre isso mesmo. Até, tipo, por exemplo, uma coisa que eu sempre reparei que algumas organizações não davam tanta prioridade assim para, por exemplo, uma staff no inclusivo. E hoje eles já estão começando a trazer mais isso, né, também. Que era uma coisa que no IS, por exemplo, até tinha mais. Então, esse eu acho que era um dos pontos mais que eu ficava pensando assim mesmo. O FLSH, não sei se é Flash ou alguma coisa assim, apenas um salve pro palestra e pro meu irmão Camino, bons amigos e ótimos adversários, tamo junto. Porra, tamo da junto. Onde Flash. é o... O Flash, ele é o analista assist da ODK, da ODK. ODK, é ODK que fala, né? Sim, é ODK sim, que fala, sim. E, cara, assim, direto ao assunto.
Por que vocês ganham tudo? Tem alguma fórmula mágica? Vocês acharam... Eu ia dizer assim, não, vocês acharam os jogadores perfeitos, mas não, vocês acabaram de trocar o time e continuam ganhando. Então assim, vocês ganharam com um time da Game Landers, aí veio pra Liquid, ganhou de novo, aí trocou o time, aí ganhou de novo. Assim, alguma coisa tem, porque isso não é normal, tá ligado? Eu acho que essa pergunta de milhões, né? Se a gente pudesse escrever uns mandamentos ali, fazer uma fórmula de como você Vender deve curso, trabalhar, vender curso milionário. e tudo mais. Quem sabe um dia. Não é? Mas aí só quando eu encerrar minha carreira, né? Que daí... Exatamente, quem não vai dar pros outros de graça. De graça não, vai estar vendendo, mas ganha primeiro. Ganha duas vezes, né? Ganha o título e ganha dinheiro, pô. Aí depois, talvez, quando encerrar a carreira, quem sabe. Mas assim, eu acho que não, de forma geral, não tem uma receita do sucesso. Eu acho que você encarar assim como o jogador, ele tem uma forma de melhorar a performance dele, a técnica dele, o treinador também tem forma de melhorar a metodologia dele ou o jeito que ele trabalha. Então, para mim, pro Camino, acho que é sempre uma exigência. A cada preparação a gente vê, tá, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, essa forma foi mais didática, menos didática. Então, ninguém nunca ensinou a gente como é que faz. Eu acho que não existe um curso de treinador, não existe uma faculdade que você possa fazer que vai te instruir para isso. Então, muitas das coisas são baseadas em como o time reage a certas metodologias ou didáticas que você usa, e você tenta identificar isso baseado no seu bom senso, assim, qual é a melhor forma de trabalhar, ou o que deu certo, o que deu errado. Então, trabalho, e você também encarar que você pode melhorar dentro dessa forma, assim, dentro do jeito que você treina o time, ou que você passa um tático, ou que você faz uma revisão. Eu acho que sempre tem espaço para você revisar a forma como você encara as coisas, e acho que esse é o segredo, assim, de fato, sabe? Tipo, você entender que existe possibilidade de você fazer uma coisa cada vez mais complexa ou uma preparação mais exigente e conseguir também transmitir isso de forma clara para as meninas, né? Sim. Acho que até é muito bom também comentar que, por exemplo, igual o palestrante falou, que toda a preparação que a gente faz, a gente sempre pensa o que a gente pode fazer para melhorar na próxima. Então, a gente sempre tenta trazer esse alinhamento na staff inteira, então, incluindo o manager, a Dani, a nossa psico também. A gente sempre tenta pensar, depois de um campeonato, a gente junto fala, acho que a gente pode tentar melhorar nessa parte. Ou até mesmo eu e o palestra, a gente sempre está conversando, então, tipo, por exemplo, a próxima preparação, o nosso foco vai ser um pouco mais esse. Ou a gente pode tentar explorar mais esses cantos, assim, dentro do time. Então, acaba que esse alinhamento ele acaba ajudando muito para poder trazer uma dinâmica cada vez melhor para dentro do time mesmo. Porque, querendo ou não, igual o Palestra falou, a gente nunca aprendeu, tipo, por exemplo, como fazer, né? Então, a gente vai muito sobre, tipo, vamos tentar aqui, pô, deu bom, legal, vamos trazer. Dá para melhorar? Dá, então a gente vai continuando. Por exemplo, não foi muito bom, então a gente acaba deixando um pouco mais de lado, tentando entender por que isso não deu tão certo, sabe? Então, acho que essa questão da preparação, que a gente até brinca entre nós mesmo, tipo, a pergunta de milhões, né? Como é que a gente... O que é, né? Tipo, esse time vencedor, mas só que é uma coisa que a gente sempre está buscando mais na questão da preparação em si. Então, já que não tem uma resposta objetiva de uma fórmula mágica, qual é a grande diferença, então? É claro que é muito difícil vocês saberem qual é a realidade do outro time sem estar lá dentro. Sim. Mas, pô, vocês vivem esse cenário já há um tempo. Qual é a grande diferença, então, da Liquid para os outros times? Porque é isso, sabe? Como eu falei anteriormente, por mais que não tenha uma fórmula secreta, vocês fazem o trabalho de vocês, tem a didática, não é normal essa quantidade de vitórias acumuladas no cenário, né? E eu acho que o que comprova ainda mais é a mudança de line. Porque uma pessoa poderia falar, eles panelaram. Eles acharam as 5 melhores jogadoras do cenário, panelaram, e aí, meu amigo, é feito geração Fallen, né? Quando os caras estavam no Luminose, tinha esse cara, era a panelinha dos melhores brasileiros e macetando. Mas vocês vão lá, ganharam com um time, ganharam com outro, dentro da Liquid agora, troca de line e ganha de novo. Então, assim, vocês veem uma diferença muito grande de, tipo, o jeito que talvez a Liquid veja o inclusivo, que agora outros times estão começando a ver, faltava mais interesse, a Liquid é que era a soberana porque ela tinha encarado da maneira mais correta. Qual é essa grande diferença que vocês veem que fica transitando no cenário inclusivo? Eu acho que a Liquid... Bom, quando a gente entrou, né, quando a gente recebeu o convite da Liquid a primeira vez lá para representar a organização, eles deixaram bem claro, acho que as meninas até comentaram aqui da outra vez, que a Liquid ela não estava entrando no cenário para ter a cota feminina. Sim. Elas queriam realmente... Esperaram anos e anos, acho que foram 22 anos para ter uma line-up inclusiva. E eles quiseram entrar com o maior suporte possível. Então, tudo que a gente
tudo que tivesse dentro do alcance deles, do que pudesse ser uma staff ideal. Então, tipo, ter o psicólogo, ter a manager, trouxe o caminho também ao longo da jornada, os bootcamps, tudo que eles poderiam dar, assim, tipo, do melhor para falar assim, bom, vocês vão ter a melhor qualidade possível de tudo que você pode ter externamente para vocês poderem trabalhar de cabeça limpa. Eu não sei como funciona em outras organizações, é difícil precisar isso daí, mas eu acho que a Liquid, de fato, leva muito a sério esse trabalho. Então, acho que essa seriedade, esse comprometimento que eles têm, assim, é um grande diferencial. E com certeza tem dedo das meninas, obviamente. Daik e Bastarda são muito dedicadas, as meninas que entraram novamente também. Mas se pudesse falar alguma coisa assim nesse sentido, eu acho que foi a Liquid entrar de cabeça e as meninas também comprarem a ideia e darem a vida assim em tudo. De novo, é difícil você falar de outras organizações, o que é tão diferente. Mas eu acho que a seriedade e esse primor, essa vontade da excelência que é cultuado assim, dentro da Liquid é muito importante assim, dentro do processo.